Existem mangás violentos, mangás com temas sensíveis, mangás que não fazem sentido algum, mangás que chocam, mangás com momentos tão perturbadores e nojentos que você fica se perguntando o porquê do autor tê-lo criado. E existe esse mangá, que é basicamente tudo isso. Ao longo do canal já lemos uma grande quantidade de histórias de todos os tipos, mas até o momento nenhuma foi tão desconfortável quanto Paradise Hell, que caiu no nosso colo por puro acaso. Mas diferente de outras leituras, ela não foi nem de longe minimamente agradável. Seu começo tem um tom muito parecido com histórias sobre isekais em que personagens acabam indo parar num outro universo após a morte, ou depois de algum evento traumático onde ele tem a chance de conseguir sua melhor versão no mundo onde tudo é entregue de bandeja para ele. Mas aqui a coisa acontece um pouco diferente, mas antes de tudo, temos que conhecer a figura central dessa história sem pé nem cabeça. E ele é Kamishiro Shizuka, um estudante universitário que está vendo sua vida ir por água abaixo. A situação dele já não era das boas e só piorou quando ele decidiu arriscar o único dinheiro que ele tinha num investimento nada confiável. Kamishiro foi induzido por seu colega de sala de aula a apostar tudo sem medo com um homem chamado Kishiwada, que diziam que ele costumava ajudar estudantes em apuros. Kamishiro tinha ido para Tóquio vindo do interior há 3 anos. Ele tinha pensado que sua vida ia decolar e tudo no começo pareceu como um mundo de possibilidades, inclusive o seu encontro por acaso com sua vizinha Aoyama, que inicialmente tinha conversado com ele com entusiasmo e simpatia, mas não demorou para que ela o visse exatamente como ele se sentia, um perdedor. Kamishiro não tinha amigos, seu emprego era absolutamente tedioso e ele apenas via de longe os outros terem a vida social que ele pensou que teria. A única pessoa que ainda podia ser chamada entre muitas aspas de amigo era justamente aquele que um dia lhe deu as costas ao dizer que o dinheiro que ele tinha investido tinha se perdido, porque o cara que prometeu dar um retorno financeiro para eles tinha sumido do mapa. Kamishiro sentiu um buraco abrir diante dele porque ele não ia conseguir pagar a mensalidade da universidade no próximo mês. Ele até tentou pensar em avisar para sua mãe sobre o que tinha acontecido, mas ele tinha saído de casa com a esperança de ter sucesso. Ligar para ela seria justamente comprovar para ambos o seu fracasso. Kamishiro ficou perdido dentro de si mesmo, sem nem conseguir imaginar uma possibilidade de solução. Mas um pensamento veio em sua mente. Um pensamento que dizia para ele matar todas as pessoas. No entanto, no mesmo instante em que veio, essa ideia evaporou e foi colocada na culpa que ele estava com a cabeça cheia a ponto de ter ouvido coisas sem menor cabimento. Kamishiro estava vivendo sua dor dentro de seu próprio mundo, mas na parede ao lado, mais especificamente na casa da vizinha que o desprezava, as coisas estavam mais animadas. Ele se sentiu ainda mais frustrado ao ouvi-la transando, o que também era uma questão para ele porque ele ainda não tinha perdido a sua virgindade. Só que por mais que estivesse desconfortável com tudo, Kamishiro inevitavelmente não conseguiu deixar de se excitar ao imaginar o que estava acontecendo logo ali, o que o deixou numa posição de humilhação ainda maior. E de súbito, sem nem pensar, apenas deixando seu corpo agir em outras partes, ele deu um soco na parede abrindo um buraco do outro lado, logo após a mesma energia negativa de matança vir em sua mente. Kamishiro não sabia como ele tinha conseguido fazer aquilo, mas isso tão pouco importava. Sua vizinha, junto com o homem da vez, foram até a casa dele para tirarem satisfações e as coisas se complicaram ainda mais para ele. O homem socou Kamishiro quantas vezes lhe deu vontade e tentou extorquí-lo dizendo que ele tinha que lhe dar dinheiro como compensação. E foi nesse momento que ele percebeu que aquele era o mesmo cara que tinha sumido junto com a promessa do retorno de investimento. Kamishiro sequer ligou para o que estava acontecendo e ele implorou para que ele devolvesse o seu dinheiro, mas o que ele recebeu foi ainda mais socos e a sentença de que ele ia ter que morrer. O homem apanhou uma roupa do varal e a usou para apertá-la em seu pescoço com toda a força. Kamishiro esperneou procurando ar, tanto que ele se urinou de medo, mas enquanto estava entre a vida e a morte, ele pensou agora sem influência externa qualquer de que ele ia matar todos eles. Ele pediu com todas as forças que alguém o livrasse daquela situação matando aquele homem, e então uma voz respondeu dizendo que faria exatamente como ele estava pedindo. E assim, numa fração de segundos, o tecido em seu pescoço afrouxou quando a cabeça de quem o estava segurando saiu rolando pelo quarto. Kamishiro precisou de alguns segundos para recuperar completamente o fôlego. Ele estava ofegante, confuso e humilhado, mas não o suficiente para deixar de perceber a presença demoníaca de armadura no quarto com eles. Kamishiro implorou para que ele ficasse longe, mas o que ele ainda não sabia era que eles estavam do mesmo lado. O cavaleiro se ajoelhou perante a ele e se apresentou como Zeros, deixando imediatamente gravado em sua testa a prova de que ele era o rei demônio que ia trazer o inferno para a Terra. Ele perguntou o que isso significava e Zeros foi direto ao dizer que ele precisava dominar completamente aquele mundo porque em seu universo o número de monstros tinha aumentado e parte de sua população foi realocada para a Terra, que agora precisava ser governada por forças fora da compreensão humana.
O mangá, como dissemos, tem basicamente os mesmos elementos de histórias fantásticas de deslocamentos de personagens para um propósito maior. Só que o mais irônico de tudo é que Kamishiro nunca foi a pessoa escolhida. Zeros apenas se confundiu e acabou fazendo dele o prometido e já não havia mais como quebrar o contrato. As qualidades para alguém se tornar o Rei Demônio eram crueldade, perversidade e ganância ao extremo. Coisas que Kamishiro não tinha num nível elevado porque ele sempre se manteve longe de qualquer tipo de confusão. Já o mesmo não podia ser dito da cabeça decepada. Aquele deveria ser o Rei Demônio e Zeros apenas se confundiu porque eles estavam perto o suficiente um do outro quando ela sentiu a energia negativa vinda do quarto dele. Kamishiro tentou argumentar que ela tinha se enganado, mas como as coisas podiam ficar complicadas para ela se o alto escalão soubesse de seu erro, ela disse que bastava forçá-la a se tornar um substituto e candidato perfeito. Caso ele se recusasse, ela simplesmente ia matá-lo. Bom, até aqui as coisas estavam dentro da normalidade, mas tudo que vem em seguida é o puro suco do absurdo e vamos ter que florear bastante para conseguirmos falar minimamente sobre o que existe de mais desprezível e que acontece muito nessa história. Zeros dá para ele a tarefa de violentar sua vizinha na frente dela. Kamishiro se negou a fazer isso porque, embora ele quisesse perder a sua virgindade, ele não queria que isso acontecesse nessa circunstância tão horrível. Mas Zeros não lhe deu autonomia alguma. Quando menos percebeu, ele estava sem roupas, mas isso não era tudo. Para dar um toque ainda mais de bizarrice, Zeros disse que ia violá-lo porque isso ajudaria a fazer o mesmo com sua vizinha. E, inevitavelmente, ele teve uma ereção e consumou o ato. Mas como os tópicos sensíveis nessa história são abordados sem o menor interesse de ser feito com responsabilidade, a reação dela passou longe de ser o esperado. Ela estava com uma expressão de pura satisfação. Kamishiro não entendeu o porquê, mas Zeros explicou que essa era uma de suas habilidades, ou seja, todos que ele abusasse se tornariam seus escravos, e assim, por mais que ele soubesse que aquilo que ele fez tinha sido muito errado, ele gostou por uns instantes da sensação de estar no topo pela primeira vez na sua vida. Mas o peso na consciência veio logo em seguida. Ele achava que sua vida estava completamente arruinada porque mesmo que Aoyama tivesse se tornado a sua escrava, eles ainda tinham que lidar com aquele corpo no quarto. Mas Zeros simplesmente o fez desaparecer porque isso nunca chegou a ser um problema. Afinal, ela era uma criatura de outro mundo. Zeros quis discutir sobre os próximos planos e Kamishiro contou que ele estava quebrado sem nenhum tostão no bolso. Mas Aoyama deu a solução dizendo que eles podiam pegar o dinheiro de seu namorado porque agora com ele morto, ele com certeza não ia precisar mais dele. Já no banco para pegarem o que precisavam, Kamishiro e Aoyama foram surpreendidos pela polícia. Mas Zeros os matou em plena luz do dia na frente de todos, decepando suas cabeças com um único golpe, e imediatamente ela lhe deu outra tarefa. Ele precisava fazer com absolutamente todas as pessoas que estavam ali o mesmo que ele tinha feito com Aoyama. Kamishiro ficou sem acreditar que ele teria que fazer isso. Ele sabia que aquilo estava passando dos limites como já tinha passado anteriormente, mas aquela ordem tinha ido para mais além do que ele podia imaginar. Mas o pior é que ainda assim o seu corpo reagiu ao que tinha que ser feito. Zeros comentou que ele, no fim das contas, estava se mostrando alguém ainda mais perverso do que o candidato real para Rei Demônio. Mas ele não aceitou isso e começou a se agredir, o que fez Zeros impedi-lo porque ela achava que tudo seria mais fácil se ele aceitasse seus impulsos com honestidade. Ao ouvir isso, ele refletiu que ele sempre quis agir com mais espontaneidade porque ele sempre suprimiu suas emoções em prol de outras pessoas, o que lhe trouxe diversos problemas, mas ele tinha decidido se entregar completamente à loucura, ou melhor, aos seus desejos mais insanos. E ao mesmo tempo em que cabeças rolavam quando Zeros matava os policiais, ele tornava à força aquelas pessoas em suas escravas. Mas o trabalho não tinha acabado como ele pensava. Zeros tinha sido muito clara quando disse para ele dominar literalmente todas as pessoas, e isso também inclui os homens. Acho que não é preciso falar muito sobre o que aconteceu. Se tivéssemos que descrever a cena, ela se encaixaria mais ou menos naquelas cenas de pintura medieval do inferno, com a diferença de ser algo ainda pior por não fazer o menor sentido e por ter apenas a intenção de erotizar algo que jamais deveria ser um fetiche. O mangá não se importa de trazer nenhum desenvolvimento a respeito desse tema que, se pararmos para pensar, até que daria para ser trabalhado muito bem sem se apoiar o tempo inteiro em abusos. Temos um personagem que vai ser corrompido e nesse caminho ele encontra alguns percalços enquanto se vê em conflito com a sua nova assimilação de identidade. Mas nada disso acontece porque os motivos estão mais voltados para vamos criar uma história absurda que só escalona a cada capítulo. Kamishiro até se encontra em conflito consigo mesmo, principalmente depois que as ordens que ele cumpre são realizadas, mas as coisas são feitas de um jeito tão superficial que você só consegue sentir ainda mais desprezo por ele. Ele é covarde, medroso e nem um pouco digno de pena. E o que torna tudo ainda pior é a atmosfera que é criada quando ele está violando
atacando as pessoas com o contraste choroso que ele traz quando se arrepende minimamente. E não estamos dizendo que ele não deveria sentir algo, mas é que a oscilação que ele demonstra é como se o autor quisesse mostrar que ele ainda assim continua humano. Mas esse detalhe não tem força alguma por todos os motivos citados. E como se não fosse o suficiente, quando Kamichiro parou de chorar, ele recebeu uma ligação de sua mãe que queria saber como ele estava. E é nesse momento que Zeros decide que ela ia ser o seu próximo alvo, porque não existe nada mais maligno do que colocar a imagem maternal dentro desse contexto. Kamichiro surtou ao saber o que ele teria que fazer. Ele já achava insuportável pensar em seus pais tendo relações sexuais, mas mais ainda, ele fazendo parte de tudo isso. Ele tentou distraí-la dizendo que ela morava muito longe, mas ela resolveu esse problema numa questão de segundos, os teletransportando para a zona rural onde sua família morava. Kamichiro ficou sem alternativas. Tudo o que ele pensava não era o suficiente, até que ele teve uma ideia, uma tão horrível quanto as que já tinham sido feitas. Ele simplesmente propôs fazer o que você está pensando com uma das vacas da família, porque só fazendo um absurdo para ser poupado de outro. Alguns acontecimentos caóticos felizmente fazem com que o plano de Zeros seja interrompido, porque alguns anjos aparecem para lutar contra ela porque eles eram os inimigos naturais dos demônios. Um grande roteiro? Não, mas é o que acontece e Kamichiro acaba se afastando dela e ela sai para procurar alguém que possa substituí-lo. 3 meses depois, já tentando levar uma vida normal com a Aoyama que continuava enfeitiçada por ele, Kamichiro teve uma surpresa bem bizarra. Uma noite alguém bateu em sua porta, e quando ele a abriu, ele viu uma criatura metade humano, metade vaca, e essa figura estranha era nada menos do que o seu filho, o fruto daquele momento tão nojento na fazenda. O Shio Akamaru contou a sua história aos dois, dizendo que outras vacas o tinham rejeitado por ele ter nascido bípede e consciente de sua existência. A conversa que eles têm e o peso que o mangá tenta trazer para dramatizar a vida desse personagem e de sua relação com o protagonista é tão esquisita que é difícil de acreditar que alguém escreveu isso. Mas Kamichiro é levado pelas lágrimas de seu filho e ele permite que ele fique morando com eles. Mas o que já era estranho escalonou para algo pior. Um dia, enquanto os 3 estavam dormindo juntos, o Shio Akamaru ouviu os dois quase no momento mais íntimo, que só não aconteceu porque a Aoyama pediu que eles não fizessem nada naquele momento, porque eles precisavam ser mais conscientes como pais. O que é a única coisa decente que acontece nessa história, mas a normalidade não dura por muito tempo. Alguns dias depois, quando estava chegando em casa mais cedo do trabalho, Kamichiro percebeu algo diferente em Aoyama. Ela estava agindo de um jeito suspeito demais, e o que mais chamou a sua atenção era que ela estava vestida como se tivesse colocado as roupas às pressas. Mas o que entregou o que tinha acontecido foi o fato de que seu filho não conseguiu esconder o seu entusiasmo, se é que vocês entendem. Kamichiro pediu licença a eles dizendo que precisava voltar ao trabalho, mas ele queria apenas processar aquilo porque ele não queria acreditar no que claramente tinha acontecido, porque ele realmente os viam como uma família. Mas assim que ele saiu de cena, ele não só ouviu os dois tendo relações, mas também os viu. No entanto, a reação de Kamichiro foi bem diferente do que as suas impressões iniciais tinham mostrado, porque ele simplesmente pediu que eles continuassem, porque ele estava gostando de vê-los assim. Mas as coisas chegam no ápice do absurdo e do nojo quando ele também participa do ato e faz seu filho ir nele. Paradise Hell foi um mangá que apareceu para nós numa dessas listas quando alguém te recomenda coisas para ler, e já comentamos num vídeo sobre nossas leituras sobre o quanto essa história nos deixou chocados no pior sentido possível, porque o problema disso tudo está além do conteúdo sexualmente perturbador, já que algumas obras conseguem lidar com temas parecidos de maneira mais séria, crítica e até artística. Mas a grande falha aqui é que o autor não tem propósito algum além do choque. Ele simplesmente pega o leitor e joga num ciclo repetitivo de abusos e bizarrices sem elaborar consequências, reflexões ou mínimo de desenvolvimento psicológico que se espera desse tipo de temática. E quando ele o faz de maneira bem cínica, apostando nas emoções de Kamichiro que intercalam entre o seu lado humano e sua imagem como rei demônio, ele falha completamente por ter explorado gratuitamente em excesso tudo o que aconteceu nos capítulos. Mas particularmente, achamos que ele sequer teve a intenção de se preocupar com isso. Outro ponto muito grave nessa história é o quanto a violência sexual é banalizada em prol de um fetichismo que tenta provocar nojo e excitação em alguma medida. É praticamente impossível esperar qualquer coisa desse mangá que não seja o autor escalonando o grotesco de uma forma ainda mais extrema. Ficamos pensando muito a respeito se traríamos esse mangá para o canal, porque já falamos em diversos vídeos sobre não gostarmos de obras que apelam apenas para o choque, ainda mais como essa que brinca com temas tão delicados de maneira tão irresponsável, mas como sempre tentamos trazer leituras perturbadoras que trabalham mais esse lado da condição da mente humana, achamos que seria válido também falarmos sobre quando algumas obras mostram apenas o vazio criativo de seus autores, porque sabemos que esse tipo de história tem um poder muito grande de fisgar a atenção das pessoas, porque queremos saber até onde o absurdo vai.
E apesar disso ser normal em certo nível, o importante é não confundirmos curiosidade com validação, porque nada disso dá para ser considerado normal. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.